Vamos lá. Pô, esse vídeo aqui, eu vi ele é interessante, mas ele tem 35 minutos. Vamos lá. Pô, eu Vamos lá. vou dar uma saída Já aqui. foram ver de má vontade. Ué, mas ele só mandou... Oi? Eu vou... Bom, então vamos aqui. Valeu. Depois eu mando mensagem. Boa noite. Beleza. Valeu. Vai voltar assim, Latino. E eu sou magro. Vamos lá. A inutilidade da mensagem de One Piece e de todas as outras. Título chamativo, hein? De fato. Fiquei. E eu concordo com esse título. Vamos lá. Bom, então Obrigado, Miguel. É a Suda Sontag, né? Vamos lá. Bom, então vamos aqui mais uma vez com um episódio de O Isso. Diário do Zé Médio. Que eu sei, eu prometi que esse vídeo ia sair Diário rápido, do Zé porque eu Médio. não tinha mais nada pra ler e ia fazer um vídeo só com base numa coisa que tava na minha cabeça. Mas o vídeo demorou Legal. e é isso aí, não tem muito o que falar não. Vou tentar retomar pelo menos 2 vídeos por mês, esse ritmo talvez seja um pouco mais aceitável, mas por Tá. enquanto vamos fazendo à medida que for sendo possível, né? Então hoje eu vou falar de um tema, de uma questão que já tinha um tempinho que eu queria falar, mas que o gatilho dela foi a experiência de eu ter ido assistir no cinema o filme chamado Pegadores, né? E só por isso Não vocês dão um Google Pegadores? e já percebem o Ainda não vi. tanto que eu tô enrolando pra fazer esse vídeo, porque esse filme acho Não que vi saiu nem em os abril, Pegadores, nos nem os cinemas, uma coisa Pecadores. assim. Que foi um filme muito aclamado, as pessoas disseram que era muito bom, que valia a pena, um dos grandes filmes do ano, pelo menos no cinema mainstream, essa coisa toda. Aí eu fiquei curioso e fui assistir, né? O filme do Ryan Coogler, que é o diretor de Creed 2 ou Creed 1, sei lá, uma parada assim. E eu fui ver. E eu cheguei lá e assisti e eu achei o filme ok. Nada mais do que ok. E aí eu fiquei com isso coçando na minha mente, né? Perturbando o meu juízo. Que era, porra, mas todo mundo que eu vi disse que o filme era extraordinário, era muito bom. Era um filme quase genial, uma obra de arte e tudo. E eu não Mas, achei chefe, nada disso. Então será que teve alguma coisa que eu não captei? Será que teve alguma coisa que eu não vi, que eu não percebi, né? E aí, obviamente, quando eu cheguei em casa, eu fui ver os comentários da galera do Letterboxd pra ver justamente o maior número de comentários lugar. possível, né? De pessoas que gostaram do filme, e eu sabia que nesse site a galera tinha adorado, pra eu poder perceber se tinha alguma coisa, alguma faceta desse filme, algum aspecto que eu deixei passar, que eu não percebi, né? E que poderia mudar a minha leitura da experiência, a minha interpretação. Eu não gosto a minha muito das visão opiniões do até, como eu já falei várias David Ehrlich. Mas eu sigo ele também. Cara, não sei, eu não uso Letterboxd, nem sei de quem você tá falando. É o cara famosinho lá dentro? Ele publica no IndieWire. Às vezes, pra mim, a melhor função Só os mídia online, calma aí, cara. a crítica é a complementação da experiência, o enriquecimento da experiência. Você tem uma experiência, depois você vai ver pessoas que tiveram outra experiência, que viram a coisa Sim, por outros mas ângulos, que comentário perceberam. do Letterboxd isso não é crítica, né? Mas sim. Acho que depende também, né? Se você vê o perfil de um crítico, talvez. Ou de um crítico não normalmente- tá no Letterboxd, não sei. Normalmente eles publicam fora e fazem tipo o começo do texto no Letterboxd e clica aqui pra ver o completo. Ah, entendi. Só um chamadinha. Certas coisas que você não percebeu e que podem fazer até que você mude de opinião. Então eu fui atrás disso. Só que aí eu cheguei lá e realmente, depois que eu li vários e vários comentários, devo ter passado, sei lá, 1 hora vendo isso, eu percebi que eu tinha realmente visto o mesmo filme, vamos dizer assim, que todo mundo. Não tinha nada, não tinha nenhum grande mistério, uma grande chave, um grande aspecto escondido, oculto, que eu não tivesse percebido e que pode ter prejudicado a minha avaliação da obra. Não, foi só uma questão de diferença de opinião mesmo. Mas obviamente o ponto não é esse, né? O ponto que me fez, tô dando esse contexto, porque o ponto que me fez querer fazer esse vídeo foi o fato de que eu percebi, e isso me causou um certo incômodo, que a maioria absoluta dos comentários que estavam elogiando esse filme o estavam fazendo por conta da mensagem do filme. Seria injusto de minha parte dizer que não tinha nenhum comentário falando sobre o filme em si, mas era a minoria da minoria. A verdade é essa. Não sei se... Mas a mensagem é o filme. Não tá extra filme. Eu entendo o que ele tá falando. Sim. Mas... Inclusive, o filme pode ser muito bom tendo uma moral que vai exatamente ao contrário do que você acredita, mas o filme é muito bem feito em mostrar a moral que ele acredita que é a correta. Né? Tá aí o Clint Eastwood que não deixa a gente mentir.
Verdade. Tem ótimos filmes que eu não concordo com a mensagem do filme. Se agora os comentários mudaram, se o teor da coisa foi para outro lado, mas no calor do momento, quando o filme ainda estava nas salas do cinema, a maioria dos comentários altamente elogiosos diziam respeito à mensagem do filme e de como ela era importante, de como ela era forte, poderosa, e isso meio que justificava essa puxação de saco toda em cima da obra. E aí esse é o ponto acerca do qual eu quero refletir aqui, que é a necessidade ou não, e eu vou defender pela não necessidade, de você concordar com a mensagem da obra para Pô, eu tenho um pouco isso com Bacurau, mano. Eu não sou tão Bacurau assim. Eu não vi, não sei. poder gostar da obra. Que também tem o outro lado da moeda, que é o fato de você Mas concordar eu plenamente. posso fazer um argumento para filmes americanos que é eu odeio Não Olhe Pra Cima. Apesar de eu concordar com a ideia que ele tá fazendo. Eu acho um filme Então. péssimo. Pois Péssimo. é. Com a suposta mensagem de uma obra faz com que ela por si só seja boa. O Porque peru! no fundo eu acho que Ih, Não, isso aí é sub. Muito obrigado, João, pelos 43 meses. Caraca, hoje tá difícil. Os 43 meses, tamo junto. muita gente, se você fizer essa pergunta de maneira direta para a maioria das pessoas que gostam de arte de um modo geral, elas vão dizer que não, que uma obra pode ter uma mensagem boa, positiva, importante e ser ruim. Só que quando a gente analisa a repercussão de filmes como Pecadores e outros filmes e outras obras de outras mídias, a gente percebe que na prática elas não levam isso completamente a sério, porque elas podem até dizer que uma obra pode ter uma mensagem boa e ser ruim, mas quando elas se deparam com uma obra que tem uma mensagem com a qual elas concordam, esse termina sendo o principal eixo de justificação do porquê que aquela obra é boa. Então quando ele vai explicar, pô, essa obra é fantástica, por quê? Ah, porque a mensagem, aí você vai ver ele desenvolvendo sobre as coisas, os temas que a obra trata e falando muito pouco da obra em si. Então, eu tô começando a ficar muito cético com relação a essa recusa das pessoas em atrelar, vamos dizer assim, a qualidade da obra a concordar ou não com a temática dela. Só que eu vejo isso como um problema. E claro, aqui é sempre importante deixar logo um parêntese aqui, né? Deixar um disclaimer de cara, para não ser mal interpretado, que é, eu não estou com esse vídeo querendo dizer como você deve apreciar ou deixar de apreciar as obras que você vê ou lê. Pra ser que é mais burro, né? Querendo Sim, ensinar tem que você ter. a ler mangá, não tô querendo aqui ensinar você a assistir filme nem nada. Cada um vai ter a apreciação pelo motivo que quiser. E aliás, esse é um ponto que é importante que eu vou defender lá no final do vídeo, quando nós fizermos o link com um mangá, com um anime bem famoso, que eu acho que encara um pouco esse problema. Então o ponto é, eu não tô aqui pra dizer por que é que você deve Berserk? gostar Pô, ou esse é não. ousado, esse não tem que Eu usado. não tô aqui pra ensinar o jeito certo. Esse canal aqui, ele é um canal de crítica, principalmente de mangá, né? E é um canal no qual eu reflito sobre a crítica. Então eu tô tentando refletir sobre a validade epistêmica, vamos dizer assim, dessa categoria crítica. O quão válido é você fazer uma crítica, uma análise de uma obra com base no concordar ou não concordar com a mensagem. Esse é o ponto aqui. Agora, a apreciação individual de cada um é problema de cada um. Não tô aqui pra meter o bedelho em nada disso, certo? E aí, claro, eu botei aí a provocação na thumb, ou no título, ou nos dois, de que a mensagem não importa, mas o ponto real que eu quero fazer não é nem que a mensagem em si não importa, afinal de contas é um elemento que está presente na obra também, de um jeito ou de outro, nós vamos falar disso bem daqui a pouquinho, mas de um jeito ou de outro a mensagem está ali, presente, então é um dos elementos que deve ser levado, ou que pode ser levado em consideração. Cada um vai fazer a análise puxando mais para um lado que acha mais importante, então alguns vão enfatizar mais umas coisas, outros vão enfatizar outra e tal, mas o problema é, para muita gente, não sei se é a maioria, mas acho que sim, para a maioria das pessoas que apreciam arte, essas coisas estão meio que atreladas, e é essa ligação atávica que me incomoda um pouco entre concordar com a mensagem e gostar da obra. Então, se a obra, você pode até reconhecer que essa obra tem uma mensagem importante, mas ela é ruim, beleza, mas dificilmente você vai gostar de um filme que tem uma mensagem com a qual você concorda, ou pelo menos é assim que a maioria das pessoas, e não justificar isso fortemente com base nessa mensagem, né? E aí é que tá a parada. No fundo, você não precisa concordar com a mensagem para apreciar as qualidades de uma obra. Porque, e aí a gente vai ter que retomar aquilo que eu chamo de a regra de ouro, né? Vocês vão lembrar que eu fiz aí algum vídeo explicando qual é a minha concepção de crítica, qual é a minha concepção de análise, a que eu aplico nesse canal, e a que eu acho que tem mais solidez, e aí lá eu falo do que eu chamo de regra de ouro, que é, você tem que aceitar a proposta da obra, porque se você não aceitar a proposta da obra, você termina caindo num abismo do qual é difícil de sair, né? Porque no final das contas o autor faz a obra que ele quer fazer, ou a obra que ele conseguiu fazer, dadas as circunstâncias que foram dadas a ele, que foram apresentadas a ele. Ele não fez a obra que você queria que ele fizesse.
Não faz sentido você Sim. discordar da proposta, porque discordar da proposta é a mesma coisa que dizer assim, não, eu queria que o autor tivesse escrito outra obra, mas isso é só um desejo seu, isso não é uma crítica, isso não é uma Zé Média se análise tivesse, da né? obra que está diante dos seus olhos. É a manifestação do seu desejo de que ela fosse outra coisa. Mas o seu desejo é só seu. Então isso é muito fraco do ponto de vista da análise mesmo, do ponto de vista epistemológico, é muito fraco. É só uma expressão de uma vontade. Ah, eu queria que isso aqui fosse de outra forma. Eu queria que a comédia do Adam Sandler não fosse tão idiota. Tá, tudo bem, mas o fato é que ela é. Então, se você vai fazer uma crítica do filme do Adam Sandler, você tem que entender que a ideia é essa e a partir daí você construir a sua crítica. E não dizer que você queria que a piada do Adam Sandler fosse mais sofisticada, porque ele não faz a piada que você quer que ele faça. Ele faz a piada que ele acha que vai agradar o público, a piada que ele acha engraçada, etc, etc. Aí cada um tem a sua visão artística. E a mesma coisa vale pra mensagem. Então, se você chega e diz assim, não, esse filme aqui ele é ruim porque ele tem uma mensagem perigosa, porque ele tem uma mensagem que não pode ser propagada, porque ele tem uma mensagem ruim, errada, whatever, você tá basicamente querendo que o autor fale o que você quer ouvir, querendo que a obra faça um eco daquilo. Mais ou menos. Aí eu vou ter que soltar essa mão, Zé Médio. Não necessariamente. Não é porque eu acho essa mensagem errada e perigosa que eu queria que ele fizesse outra coisa. Só tô dizendo que ela é errada e perigosa, né? Você tá olhando a partir do que você recebeu e falando em cima disso. Eu posso que eu acho o que ele Coringa tá 1, achar bom e falar que a mensagem dele é perigosa. Eu acho que ele tá apontando muito pra um caminho de o crítico como essa pessoa que realmente avalia de uma forma fria as coisas, que eu não gosto. Eu acho essa uma visão errada. Então, você não tá engajando com a arte, você tá dando 2 passos pra trás e pensando ela de como se ela existisse num plano longe da realidade. Então, eu não gosto dessa visão. Mundo das ideias, né? Sim, o que é diferente de você, de fato, externar, tipo, eu não gostei do Coringa 1 porque eu queria que ele falasse de outra coisa. Aí isso é uma coisa. Eu não gostei do Coringa 1 pela forma como ele fala, é outra. Essas coisas não são a mesma coisa. Se eu disser que eu acho que, sei lá, como ele usou lá no exemplo do filme perigoso. Eu acho que ele é um filme perigoso porque no final do filme ele mostra determinada cena que traz determinada ideia. Tipo, né? Eu tô falando sobre o filme. Cara, eu vou ter que ligar aqui, calma aí. Já volto. Ui. War Room é o Jogos de Guerra? Nunca vi. Ou é outro filme que chama Jogos de Guerra? War Room é coisa de deve, fato. Fato. Boa noite, Robson.
Eu não vi o Coringa 2 ainda. Preciso ver o Coringa 2. Eu acho. Tudo que eu ouvi desse filme, que foi muito do Matheus e do Kitsune falando, eu acho esse filme muito interessante. Vou achar bom? Provavelmente não. Mas interessante ele é. Então, eu preciso ver. Um eu gosto. Eu acho um bom filme. Bom filme. É um bom pastiche do Scorsese, mas é um bom filme. Acho que é um experimento interessante no que estava sendo feito de cinema de heróis. Assim. Ah, mas eu acho meio patético, mas eu acho interessante ele fazer um segundo filme falando, galera, vocês não me entenderam, meu. Vocês não entenderam, eu sou o Joker. Eu acho um patético curioso. É meio que é o Tropa de Elite 2 dos filmes de heróis, assim. Até onde eu entendo. Pelo menos, como eu disse, não vi. Aquilo que você já pensa, mas a obra não tá aí pra isso, certo? A obra tá aí pra expressar a visão do artista e não do crítico. Então, do ponto de vista intelectual, Sim, esse tipo peraí, de pausa aí. análise nada mais Sim, mas a crítica é a visão do crítico. Ele não tá escrevendo o filme. A ideia do Ele não artista já deveria, tá né? no filme. É, sim. Sim. na minha opinião, do que uma mera expressão de desejo, expressão de vontade. Ela não diz muita coisa sobre a obra. Então, a pessoa que vai ver uma crítica dessa diz, tá, mas beleza, você tá me dizendo o que é que tem a obra, mas você não tá julgando aquilo que a obra é. Você tá dizendo o que você desejaria que ela fosse. Isso é de menor importância, de menor interesse, pelo menos. E não é de menor interesse, é de maior interesse. As pessoas se interessam muito pouco pelo que a obra quer dizer. Uhum. Porque para você entender sobre o que a obra quer dizer, você tem que entender. Inclusive, eu já vi um pouco desse vídeo e vai entrar no. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que a Susan Sontag vai dizer sobre você ficar tentando encontrar a verdade escondida no filme. E outra coisa é sobre o que o filme claramente está querendo dizer. O que eu quero dizer com isso? O filme está falando que guerra é ruim. Claramente ele quer dizer guerra é ruim. Agora ele mostra um determinado enquadramento, tem determinado instrumento lá que quer dizer, um artefato, enfim, que tem lá que quer dizer alguma coisa. Que você acha que quer dizer alguma coisa. Isso aí que é a contra-interpretação que ela está querendo dizer, né? Então são coisas diferentes. Todo filme vai ter uma coisa que está querendo ser dita que não é uma verdade escondida. É sobre o que o filme é. Sim, a gente não tá lendo a Bíblia, né? É. Que meio que é o que ela está dizendo assim, em vez de vocês ficarem aí tentando entender por que ele colocou uma pedra naquele cantinho ali, por que ele não volta a discutir sobre o que as coisas estão tentando dizer de fato, né? Então, enfim. Menos pra mim né? E é por isso que nesse canal eu tento fazer outra coisa. Importante fazer outro disclaimer aqui, que obviamente eu tô lidando aqui com obras que têm mensagens dentro do campo do razoável, né? Porque eu, pessoalmente, tenho um grande problema com obras, por exemplo. Qualquer um que conhece minimamente a história do cinema sabe que um filme chamado O Nascimento de uma Nação é um dos filmes mais importantes não precisa da história fazer do cinema. esse Ele é um filme disclaimer, né? literalmente propagandista da Ku Klux Klan. Ele Hoje literalmente precisa, faz Guerreiro. propaganda disso daí. E eu, pessoalmente, acho que Esse cara- esse muito tipo de duro. obra tem que ser ostracizado, tá? Eu acho isso. Porque realmente aí é uma mensagem que não tem muito pra onde correr, né? Uma mensagem realmente perigosa. Uma mensagem realmente moralmente reprovável. Mas isso é a minha opinião. O fato é que a história do cinema não pode negligenciar O Nascimento de uma Nação, porque do ponto de vista da técnica, da linguagem audiovisual, esse filme ensinou muita coisa a muita gente. Então muito do que a gente entende como sendo cinema hoje foi inspirado por esse filme. E a mesma coisa de um filme chamado O Triunfo da Vontade, que é um filme de propaganda do nazismo. Pura e simplesmente propaganda do nazismo, assim. E novamente, eu acho que esses filmes, beleza, o pessoal já aprendeu o que tinha que aprender em termos de linguagem cinematográfica desse cinema, agora lancemos-los ao fogo, certo? Mas o fato é que a história
da arte também se compõe desse tipo de obra, por mais Mas que aí não é isso história, desagrade a chefe. muitos e desagrada a Vai ser mim, que história mas é um funciona. fato. Agora, quando nós estamos lidando com obras que estão dentro do campo do razoável, né, e aí você vai ter a sua visão, o autor vai ter a visão dele, e aí você pode ter discordância em relação a isso, mas dentro do campo do razoável, simplesmente eu não vejo estofo intelectual para você embasar uma crítica, uma análise, na pura concordância ou discordância da mensagem, e aí é onde está o ponto. A situação fica um pouquinho mais complexa ainda quando a gente leva em consideração que a ideia de mensagem... Tartarugano mandou R$5,06. Opa. Tal como o Zé Médio, desde que falei isso pro Hit, agora tô cismado com a ideia da expansão de domínio do Itadori ter sido para libertar do Megumi e que o pessoal achou que foi só um poder random. Era. Então, aí você tá falando sobre... Você não está falando sobre o que o Zé Médio tá falando, o Tartarugano. É outra coisa aí, chefe. mensagem da obra, entre aspas, já é problemática por si só, porque ela parte do pressuposto de que a obra tem uma interpretação única, que só uma interpretação é possível dentro daquela obra, daquele filme, daquele mangá, e dificilmente esse é o caso. Tem algumas obras que sim, ela tem uma mensagem muito clara, muito óbvia, muito evidente, e você tem que fazer muita força para interpretar outra coisa. Mas a grande maioria das obras de arte oferecem possibilidades múltiplas de interpretação de várias cenas, de vários personagens e da obra como um todo. Então, o cara que diz assim, não, essa obra é ruim porque a mensagem dela é ruim, ele já está cometendo aí, na minha opinião, uma simplificação grosseira, porque ele já está partindo do pressuposto de que existe uma única mensagem da obra. Só que geralmente o caso é de que as obras são plurais de significado, né? Então, calma, mas aí calma. Isso já é interpretação, né? Sim. Tipo, porque pode falar. É que tá misturando as coisas. Então. Porque uma coisa é o Joãozinho no Letterboxd fazendo um comentário de 2 parágrafos. Outra coisa é um crítico falando. O crítico ele não vai falar, eu não concordo com a mensagem, então o filme é ruim. A menos que ele me traga um exemplo. Sabe? Tipo, o vídeo que ele mostrou, o vídeo do PH de Pecadores, não é um filme sobre... Não é um vídeo sobre eu concordo com a mensagem, então o filme é bom, automaticamente. Tipo, não tem esse salto, ele não existe na crítica. Uhum. Um filme não pode eu querer acho... dizer 2 coisas? Pode querer dizer 50 até. Mas todas elas se ligam a uma ideia, né? Você não tem um filme com 50 ideias. É que tem que pensar assim, o filme em si, ele é pensado com um objetivo, que é passar um certo tipo de mensagem. Mas a mensagem que ele quer passar não é a mensagem verdadeira, não é porque o filme tem a mensagem em si, é porque a obra de arte ela não é completa apenas por ela mesma. Ela é completa pela participação de quem está assistindo, entendeu? Então é por isso que diz que a mensagem ela não é completa por ela mesma. Ela não tem uma mensagem por ela mesma. Por mais que ela tenha. Porque a pessoa que concebeu aquilo, ele pensou no início, meio e fim. Então ele tinha alguma coisa para dizer ali. Entendeu? Mas o que ele querer dizer não é... Enfim, eu tive uma discussão gigante com essa com o Silvano aqui. Não é exatamente o ponto mais importante. Porque se não tiver alguém assistindo e discutindo e conversando com aquilo, não tem mensagem nenhuma. Entendeu? Então, por isso que ele vai entrar nas múltiplas interpretações. Mas aí não são interpretações... você tentando achar a mensagem escondida. É a verdade. É uma discussão normal, que você tem as suas experiências, ouviu a história de alguém que tem as suas experiências e você vai chegar a uma conclusão talvez muito diferente do que o cara queria passar. Então... Sim. E aí isso gera um pouco de confusão. Então, a crítica se torna ainda mais subjetiva, porque o que ele está dizendo é, eu interpretei que a mensagem era essa e eu não... Meu problema dessas leituras sobre a Sontag é que a crítica do texto dela não se disse no senso comum, não. Ela está falando lá na Torre de Marfim dela, lá, com o pessoal que vive lá.
Tartarugando mandou R$ 5. Bom, Diga. vamos para uma questão interessante. Eu não Vamos. sei se ele acha Bastardos Inglórios e Django filmes ruins ou médios. Mostrando a imagem deles, eu gosto de ambos, principalmente Django. Não vou saber também te responder. Não gosto da mensagem. Fica pra sua Então, o filme interpretação. não presta. Mas perceba que, primeiro, outras pessoas podem interpretar outra mensagem desse filme. E segundo, o filme não está aí pra fazer você concordar com ele. Não é essa a função do filme. O filme tá aí pra expressar a visão de quem fez o filme. Então, reitero. Inclusive, o Tropa de Elite é um bom exemplo, como não existe uma verdade verdadeira, né? Porque ele queria contar uma coisa e as pessoas entenderam literalmente outra coisa do que ele queria dizer. Literalmente o oposto. Exatamente. Então, acho que é um bom exemplo, Tropa de Elite. Enquanto categoria de crítica fica muito fraco e ainda mais fraco quando você considera essa pluralidade de interpretações possíveis dentro de uma mesma obra de arte, né? E aí, enfim, além desse problema, pra mim o problema real mesmo, assim, o que me incomoda de verdade, além de ser na minha opinião, um ferramental insuficiente para você fazer uma crítica pelos motivos que eu já apontei, eu acho que esse tipo de visão também tem um outro problema que é ele elimina completamente a autonomia da arte. O campo do estético e do artístico, né? Porque se você vai julgar o mérito de uma obra única e exclusivamente com base em concordar ou não com a mensagem, você está, querendo ou não, dizendo que a obra de arte é só um mero instrumento e um meio para passar certas mensagens. Então, se o diretor de Pecadores quisesse passar a mensagem que ele supostamente passou por meio de um texto do Facebook, dava na mesma. Ele fazia um texto Eu acho que essa foi a simplificação muito forte aqui. no Facebook, ele dá uma tweetada, ele faz uma peça, ele escrever um livro, ele fazer uma história em quadrinhos ou ele fazer um filme, dava tudo na mesma, mas obviamente não é assim. É um dado bruto da experiência de que as coisas não são assim. Nós temos experiências diferentes quando vemos um filme, quando lemos um livro, quando vemos um post no Facebook. São coisas completamente diferentes. Muito embora a mensagem possa ser a mesma, a reflexão possa ser a mesma, o modo como essa mensagem é passada é completamente diferente entendi. proporciona experiências diferentes. Então, a arte não é só um mero meio, um mero instrumento para você passar suas mensagens. Você pode fazer isso com ela também, mas ela tem a sua própria linguagem, ela tem o seu próprio campo, ela tem o seu próprio modo de ser e de existir. E eu entendo que se você se propõe a ser um crítico dessa arte, você tem que respeitar isso também. Você não pode descartar todos os elementos, não só, por exemplo, no cinema, né, audiovisuais que compõem o cinema, mas também o modo de se construir uma narrativa, porque quando você quer passar uma mensagem, você faz isso por meio de uma narrativa. E passar mensagens por meio de uma narrativa não é a mesma coisa de eu chegar aqui, abrir o microfone e falar pra você a doutrina. Se eu quisesse fazer um filme sobre tudo isso que eu tô falando, esse filme seria muito diferente desse vídeo que você tá vendo aí agora. Então isso tem que ser respeitado também. Esse vídeo é um Qualquer filme. crítica que Deixa se de ser. queira sólida, que se queira mais séria, ela não pode só ignorar o aspecto formal da coisa. E a gente bate na tecla Mas que eu tô sim. sempre falando aqui, né? Que eu me considero um formalista nesse sentido. Eu acho que as críticas de qualquer forma de arte tem que respeitar aquela forma daquela arte, porque é o que diferencia aquilo de qualquer outra coisa no mundo, certo? A mensagem, como eu disse, pode ser passada de diversas maneiras, mas o que vai diferenciar é a forma. Então, o que vai fazer com que o filme seja um filme são os aspectos formais. Então, quando eu vejo uma pessoa dizendo que um filme é excelente e ela fala pouquíssimo sobre o filme, ela fala só da mensagem, eu digo, tá, meu filho, mas eu quero que você me diga do filme, da direção, dos aspectos audiovisuais, do áudio, do roteiro, da narrativa, das atuações, enfim. Eu quero que você me diga do produto como um todo, vamos dizer assim. E Diga. É que eu tenho um problema. Isso é muito a crítica americana, que é essa crítica que picota as coisas. E aí você tem que ter o parágrafo do roteiro, parágrafo da direção. Em vez de você desenvolver as coisas como uma coisa só, porque elas são uma coisa só, você não experiencia essas coisas separadas. Então eu tenho um pouco de problema com esse tipo de coisa. Eu acho que ele pegou um pouco de ar. Não sei, parece que pegou um pouco de ar com a questão da. Que ele viu o filme, não achou nada demais e a crítica gostou. E aí ele não tá conseguindo entender por quê. E aí é o lance que. É porque você é outra pessoa, chefe. É só isso mesmo. Ele quer ter uma visão objetiva de algo subjetivo? Não. Não. Não.
E não de Pelo um menos não até agora, aspecto talvez nos que- próximos 15 a minutos, gente vai mas chegar mais na não foi frente isso que ele do porquê disse. do porquê que eu acho que as pessoas fazem isso hoje em dia, mas não de um aspecto isolado do todo e que no fundo não me diz nada sobre aquele objeto em si, o objeto filme em si que você se propôs a falar. Então, novamente, por todos esses motivos que eu tô falando aqui, é que eu julgo que uma crítica que se baseia nesse tipo de coisa é uma crítica fraca, é uma crítica pouco sólida, uma crítica que Mas tirando os canais Nerdola, quem fala mais da mensagem do que de outras coisas do filme? Acho que o canal Nerdola não fala só a mensagem, porque geralmente eles não entendem. Inclusive o Nerdola fala muito sobre símbolo, né? Porque ele Fala. vê e é tipo bem na cara, assim. E o símbolo dele é assim, gay. Tem gay é ruim. Tem mulher é ruim. Então é mais nesse sentido. Quem fala de mensagem pensando só em mensagem, normalmente é a galera mais cirandeira. Esquerdola. Mas Esse filme é muito necessário. É o lance, eu ia falar exatamente isso. O filme necessário é a bobagem disso, né? Porque, nossa, esse filme é super importante porque ele fala sobre as mazelas que o povo passa. Não, o pessoal vai continuar passando sem esse filme também, né? E não vai resolver nada também por causa do filme, então não é tão importante assim, chefe. diz mais sobre quem tá falando do que sobre o objeto em si, entendeu? E aí, claro, isso aqui tudo que eu tô falando tem ecos de um ensaio muito conhecido De produção de uma técnica, não. escritora chamada Susan Sontag, que é o Contra a Interpretação, que muita gente aí leu ou já ouviu falar, que na verdade é o ponto principal desse ensaio, desse pequeno ensaio, que eu até recomendo que vocês leiam, é fácil de achar, é outro assunto que tem a ver com Pecadores também e que eu quero fazer um vídeo que é o assunto da alegoria. Esse livro é um livro fácil de ler. Tartarugando mandou R$1. Vídeo do guerreiro do análise sanitária mencionado, nos Emédio. Ele parece que caiu no ponto dele. Não entendi. Eu acho que não. Mas manda outro pix aí explicando. O Contra a Interpretação é um livro até tranquilo de ler. Mas se você não sabe para onde ela está apontando, que é toda a tradição que vem antes dela, fica um pouco difícil de esse livro fazer sentido. Ele vai fazer sentido. É até engraçado, né? Porque você vai ler Contra a Interpretação. Ele vai fazer outro sentido. Noção do que você tem. Vai fazer outro sentido. Então, que é meio que foi. Esse é um problema que eu tenho. Eu tenho como pessoa que não fez um estudo formal sobre humanidades, que é pegar os livros meio soltos. Assim. Eu entendo, é difícil. Não leu um Pierce? Muito tempo eu tô me coçando para fazer um vídeo sobre simbolismo, alegoria, etc, porque eu tenho uma visão bem diferente da maioria das pessoas que falam sobre arte na internet e que com certeza das pessoas que falam sobre mangá no Brasil, né, do Anitube brasileiro. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente sobre a questão do simbolismo de e fato. eu quero fazer um vídeo sobre isso. E aí esse ensaio dela fala muito mais sobre essa questão do que sobre o que nós estamos tratando aqui hoje. Mas É mais importante a mensagem, uma fórmula como se conta a mensagem? O mais importante. A fórmula. É a forma. A forma. Depende. Acho que que os dois estão dentro da mensagem, né? Porque a maneira que você vai contar. Caraca, a maneira como você vai contar dentro o que você vai contar. É o que você vai contar, né? Dentro do cinema, por exemplo, né? Então, eu posso estar contando exatamente a mesma história, posso ter o exato mesmo roteiro, vamos dizer assim. Só que a maneira como eu vou contar essa história, ela vai ser diferente nos enquadramentos, né? Na parte nesse sentido, né? Então, eu vou contar outra coisa, completamente diferente. Então, porque, por exemplo, você pega, sei lá, uma coisa assim, mais mangá. Você pega o mangá e você troca os quadros de posição. E você coloca o mesmo texto nos balões. Eles podem ter o mesmo sentido do texto em si, do que ele quer contar, mas visualmente ele vai estar contando outra coisa, né? Então,
Tem essa questão aí. Também fala um pouquinho sobre o que nós estamos tratando aqui hoje, porque ela diz que chegou a hora, no final ela termina com a provocação dizendo que tá na hora da gente acabar com as interpretações da arte e começar a construir uma erótica da arte. E com erótica... Tartarugano mandou R$5. Bom, eu não entendi se ele tá em conflito por causa das pessoas elogiando o filme ou se ele tá criticando. Ele tá criticando quem analisa pela mensagem. Sim, é isso que ele tá fazendo. Da arte, ela estava querendo dizer uma análise da forma mesmo da arte, da superfície, ao invés de ficar tentando procurar camadas escondidas de significado que estão por baixo das coisas e que ninguém percebeu, procurar falar sobre aquilo que está na sua cara, aquilo que está no nível superficial mesmo, e tentar entender a estética da coisa, né? Claro, no caso de Pecadores especificamente, eu até acho que isso seria pouco frutífero, porque Pecadores é um filme obviamente alegórico, e as alegorias desse filme são todas muito óbvias, né? São todas muito evidentes. E assim, pra você não perceber, você tem que fazer força, né? Que é o ponto de, pô, será que eu não percebi alguma coisa? E aí quando eu Hoje vi em dia, que tava todo mundo adorando, eles tinham adorado, vendo as mesmas coisas que eu vi. Só que eles se questão do impressionaram nosso com as tempo. alegorias e eu não. Pecadores é um filme que tenta ser metafórico, que tenta trabalhar com subtexto, aquela coisa toda, só que isso é tudo muito óbvio. Mas, de um modo geral, esse apelo pra trabalhar mais a forma, pra analisar mais a forma, pra analisar mais o modo como as coisas são feitas, é um apelo com o qual eu concordo, que a Zontag faz nesse ensaio dela e eu concordo, né? Então, falemos um pouco mais de erótica da arte, não é isso? E aí, como esse canal trabalha com crítica, uma pergunta que me martela o tempo todo é: existe alguma maneira de a crítica trabalhar com o tema, né? Existe uma maneira que uma crítica que queira ser mais sólida possa trabalhar com as temáticas de uma obra de arte? E aí eu vejo 3 caminhos, basicamente. O primeiro é, se você for daquelas pessoas que acham que a crítica de arte é uma atividade 100% subjetiva, ou seja, você realmente abraça a ideia de que o crítico fala mais de si mesmo do que da obra, então beleza, então você pode entrar nessa vibe de dizer que um filme é ruim porque a mensagem porque a mensagem desse filme é ruim, porque você não concorda com a mensagem dele. O que ele é muito bom porque a mensagem é necessária, é importante, e ficar nesse nível. No final das contas, é tudo uma questão de pressuposto, né? Não sei se você... Pô, tem um negócio sobre isso que tá falando aqui que é interessante, que é muito da crítica hoje, ela é muito baseada não se você concorda ou desconcorda com o que a pessoa está dizendo, mas sim se você gosta ou não dela. Então, meio que deixa de ser, de fato, sobre o filme e vira sobre a pessoa, né? Tipo, tem pessoas que veem o Chapado Crítico e acham que, de fato, ele tá fazendo uma crítica de filme. Inclusive, ele mesmo acha que tá fazendo. E ele não tá, claramente não tá fazendo. Ele tá falando do que ele gosta, do que ele não gosta, enquanto ele tá narrando o filme. Da maneira dele, porque ele vai, né? Vai fatiando o filme pra ser engraçado. Então, tipo, ele não tá fazendo uma crítica, ele tá fazendo qualquer outra coisa. Mas ele é o Chapado Tá fazendo Crítico. comédia, no final das contas. Sim. Mas ele é o Chapado Crítico. Então, e as pessoas gostam e muitas vezes concordam com o ponto dele em relação ao filme. Não porque ele foi só engraçado comentando sobre aquele filme. E tem muito disso. Tem muitos canais assim. Aquele canal que de vez em quando o pessoal mandava aqui, que eu falei pra não mandar mais, que é aquele tal de Seijinho. Ele só narra o filme e fala, nossa, olha só como ele é burro, ele deveria ter feito outra coisa. Então, de fato, acaba sendo mais sobre a pessoa. E, tipo, eu gosto de ver essa pessoa falando sobre qualquer coisa do que exatamente sobre os filmes, né? O Toto fala que a crítica de filmes tem que partir da linguagem própria do filme em questão. Sim. Ele fala sobre isso também, o Zé Médio, no início do vídeo, né? Que ele usa o exemplo do filme do Adam Sandler. Você não pode esperar que vai fazer uma comédia séria se é um filme do Adam Sandler, né? Tipo, que não está se propondo a ser isso. Então você não pode julgar o filme esperando ele tá formalmente utilizando o que se acha que é importante para a comédia se ele não tá, né? Não que tá querendo fazer Seijinho peak content, tá maluco, ruim demais. Muito ruim. Vocês lembram das reflexões que nós fizemos naquele vídeo? Eu nunca vou entender o bagulho do... Eu gosto de ver alguém narrando o filme de um jeito engraçado. Nunca vou entender. Talvez no bar seja legal, mas um vídeo, se eu estar bêbado, nunca vou entender. Lá que eu, entre muitas aspas, ensino a analisar anime, mas que na verdade é só a minha perspectiva do que é que eu acho que é uma boa que é importante, crítica de chefe. arte. Ali eu falo muito, a gente reflete muito sobre as possibilidades.
Foi. Tartarugando mandou R$5,02. Caralho, para. Caralho. Pior que essa linha segue muito pela linha falando do Igor. preocupado. Não sou muito fã disso, não. Quem acha que existe uma armadilha em entender uma obra, sendo que a pessoa quer um objetivismo na arte ou tentar achar... Não sei se Foda o que não bagulho- terminou. Tem uma quantidade de caracteres o Tartarugano. Você Limite. Tá sendo escamado Uhum. aí, parou no achar. Mas não manda outro, não, calma. Já foi muito. Porque sinto mal. cara, sinceramente, se você. Olha só, se você for muito rico, tudo bem. Mas se esse dinheiro for te fazer falta, pelo amor de Deus, Tartarugano. Tá? Muito obrigado, mas calma. Se você for rico, foda-se, continua mandando. Inclusive, seguir a linha do Igor, não sei o que você quer dizer com isso. Pode escrever no chat que eu leio também. Possibilidades de objetividade da crítica. Então, Foda que nem se ele completar, é vou saber, porque eu nunca vi objetiva, nada do ela Igor. pode ser, ela não pode ser. Se ela pode ser, o quão objetiva ela pode ser. E tem gente que acha que a crítica é O Igor é completamente você do mal. subjetiva. Não tem objetividade nenhuma e é isso. A pessoa só fala a sua mera opinião. Se você é um partidário dessa visão da crítica, beleza. Você pode tratar a temática dando a sua opinião sobre a temática. Então pronto. Então, se eu achar a piada do Adam Sandler idiota e imbecil, então o filme é ruim e acabou. E é isso aí. Porque a piada dele é idiota, imbecil, Tem eu não muito dei crítico risada, que acho uma faz isso. merda e o filme é ruim. O problema não se coloca pra essa abordagem, pra esse tipo de crítica. Agora, se você quer construir uma crítica que tenha doses de objetividade, ainda que você rejeite a completa objetividade, que é a perspectiva aqui desse canal, né? A minha perspectiva é essa, que a crítica ela fica no meio termo entre objetivo e subjetivo, aí o problema se coloca. Como é que eu vou falar de tema? Como é que eu vou julgar o tema de uma maneira que não seja completamente subjetiva, de uma maneira que não seja só eu dizendo se concordo ou não concordo com aquela reflexão. E aí eu vejo dois caminhos, né? O primeiro Deixa eu terminar. caminho é fazer o que a gente faz muito aqui nesse canal, que é analisar apenas se o tema está bem desenvolvido ou não. Então é uma análise que meio que atrela o conteúdo com a forma. Porque na verdade essas coisas estão atreladas, né? A divisão de forma e conteúdo não é a divisão real. A obra de arte Obrigado, chefe. é uma coisa só. A gente divide forma e conteúdo para ser mais didático, para se fazer entender melhor. Então, frequentemente, vocês que acompanham os vídeos aqui do canal e prestam atenção nisso, vocês vão perceber isso. Vocês vão dizer, não, realmente é assim que ele faz. Porque é muito difícil eu falar só de tema aqui no canal. Eu já falei de muitas obras aqui, dificilmente você me viu falar muito sobre, não, essa obra tem essa temática e aquela tal. Quando eu falo é bem rápido, é bem en passant mesmo. Então, Zé Médio, mas tem uma questão aí. Talvez você possa ver esse vídeo. Os canais hoje, eles não falam sobre tema. Não. Isso que é a pica. Eu me sinto às vezes Eles não obrigado a falam- falar sobre tema. Eles não falam nem sobre trama hoje. Sim. Quem dirá tema? A gente, assim, no geral, assim, que a gente vê dos maiores canais, literalmente sobre o que eu gostaria de ver. É o máximo, assim. Tipo, eu li essa história e aí agora é uma grande discussão sobre coisas que poderiam ou não, como melhoraria, o que eu faria que seria melhor. Nunca discussão sobre o que é o tema. Então, talvez falar sobre tema seja importante, tá ligado? Para ser talvez o primeiro passo para depois você entrar na parte formal da coisa. Porque, tipo, a gente tava comentando sobre, no vídeo da semana passada, dos olhos do Sasuke, que querem dizer alguma coisa sobre, né, sobre a história, sobre o que quer dizer essa história. E, tipo, você não vai ver ninguém discutindo isso. Não vai ver, não vê, lugar nenhum. Pelo menos eu nunca vi. Se você conhecer algum canal que fale sobre os olhos da família do Sasuke e comente que isso tem a ver sobre o que é a história do personagem, você me mostre. Eu nunca vi. Parece ser uma coisa muito clara, como todo o resto, né? Que tudo que está ali está trabalhando para contar a história. Não está ali só para ser legal. Ser legal é uma parte, né? Então, talvez falar sobre tema seja o primeiro passo. Como é que eu vou falar sobre o enquadramento tal se o cara não sabe nem do que se trata a parada?
Porque eu parto do pressuposto de que você já sabe qual é o tema. Quando o tema é meio óbvio, assim, é muito evidente e jogado na sua cara, então você já sabe o que é. Então eu ficar falando aqui é só repetir o que você já leu, o que você já assistiu. E eu não gosto de fazer isso. Mas o que eu faço muito aqui é tentar analisar se o tema é bem trabalhado ou não. Então eu digo, ó, o tema é esse e ele é trabalhado dessa e daquela outra forma. Aí sim. Então é uma maneira de você fazer uma crítica que é sólida do ponto de vista argumentativo e que trata do tema. Só que você não está adentrando no mérito do tema, você não está adentrando na discussão proposta pelo autor. Você está julgando só como ele aborda aquele tema, como ele trabalha aquele tema. E aí a pergunta que eu sempre me faço é, existe alguma maneira de você entrar na discussão e manter um grau de objetividade? E eu acho que tem, Não. só que aí a crítica que tentar fazer isso, ela vai ter que começar a discutir nos próprios termos do tema em questão. Por exemplo, o cara que fosse fazer uma crítica de pecadores e fosse querer discutir o tema de uma maneira não subjetiva, ele teria que sair do escopo da crítica de arte e acoplar a sua análise do filme uma discussão sociológica, uma discussão filosófica. Pra quê? Não entendi. Por quê? Eu não sei, eu acho que você consegue construir ali, que ele tava comentando de, como é que esse tema é desenvolvido e a partir daí entrar na discussão. Eu não vejo, no final das contas eu não vejo tanto valor em buscar uma discussão objetiva sobre o tema, porque o filme não tá fazendo uma discussão objetiva sobre o tema também. Então eu não sei por que precisa ser tão, novamente, como eu falei no começo do React, tão distante, assim. Uhum. Porque você precisa colocar essa barreira entre você e o tema. Não precisa. Entendi. Porque a mensagem do filme tem tudo a ver com essas áreas do conhecimento, né? Então o cara teria que ser muito bem versado nessas áreas, teria que saber de sociologia, teria que saber de política, para poder entrar na discussão em si com argumentos. Então, eu acho até que a crítica consegue fazer esse tipo de discussão, mas ela se torna uma crítica muito mais ambiciosa. Ela deixa de ser só uma crítica de arte e ela passa a ser, junto com a crítica de arte, uma análise. Mas ele vai estar disputando com o filme sobre se a mensagem dele está certa a partir do ponto de vista sociológico, é isso? Meio que foi o que pareceu. Análise política, uma análise sociológica, etc. Que vamos convir aqui, 99,9% dos críticos. Mas ele não tá falando que esse é o certo, o Tartarugano. Ele tá trazendo o que ele acha. Ele tá sendo super humilde aqui, inclusive. Tipo, ele tá tentando construir o que ele acredita no meio do vídeo, sabe? Ele também não é um vídeo que ele quer definir alguma coisa. É, sim. Críticos de arte, mesmo os bons, só não tem preparo intelectual para fazer, só não tem cultura para fazer, só não tem leitura suficiente para fazer. Quem dirá comentarista de Letterboxd, né? E aí que tá a parada. Então eu vejo esses três caminhos. Ou você é 100% subjetivista, ou você só analisa o modo como a temática foi trabalhada, ou você adentra na discussão, mas aí você tem que ter um aprofundamento naquele tema, naquele campo de conhecimento que a maioria das pessoas geralmente não tem. E aí é que entra a parada. Porque outra coisa que me incomoda nesse tipo de análise, nesse tipo de crítica, vamos dizer assim, ou de julgamento de uma obra de arte com base na mensagem, é que muito dificilmente você vê uma pessoa elogiar uma obra pela mensagem porque ela trouxe uma reflexão que essa pessoa nunca tinha tido. Às vezes acontece, mas dificilmente você vê a pessoa dizendo assim, não, eu nunca tinha parado para pensar nisso daí e aí a obra me despertou. Então ela tá falando da própria experiência, ela não tá trazendo nenhum argumento muito sólido, mas ela pelo menos está elogiando a obra por ter apresentado um ponto da realidade ou da vida humana, da alma, né, do ser humano, da nossa caminhada sobre a Terra ou qualquer coisa desse tipo, que ela não tinha pensado ainda. Geralmente, e a maioria dos comentários de pecadores era assim também, essas pessoas elogiam... Mas é difícil, tipo, porque o filme faz parte do seu... Você vai ter essa experiência com filmes antigos, né? O filme de hoje em dia, provavelmente, você não vai ter essa experiência, porque ele fala do seu tempo, né? Então, provavelmente você vai esbarrar em coisas que você já viu, ou já vivenciou, já... Eu diria que até você talvez consiga isso revendo um filme depois de um tempo, mas não... mas com o distanciamento histórico. Sim. E aí, permitindo outro call to action aqui, os nossos podcasts de Blitz são isso. Porra. São coisas que, na época, quando você está vivendo junto daquela história, é muito difícil de você
enxergar pra além do que você, da sua vivência ali. E aí, quando você tem um espaço maior, é mais fácil. Eu tenho uma parada que é muito engraçada, que é quando pega esses filmes dos anos 70, principalmente, pra ver, que tem aquela grande esperança do futuro. Uhum. É muito engraçado você tá, sei lá, 50 anos na frente e perceber que aquela esperança era e o que se tornou o futuro tem uma distância tão grande. E aí eu acho que tem a ver com o que ele tá falando. Por isso que eu tava falando do filme antigo. Porque assim, quando você tá ali no olho do furacão, você não enxerga as coisas. As pessoas estavam esperando que fossem chegar em locais completamente diferentes, que hoje você fala assim, cara, é a completa maluquice essas pessoas acharem que daqui a 50 anos a gente já tá nesse ponto, sabe? Mas em 50 anos atrás, parecia ser, pô, o futuro parecia ser o mais promissor possível. Então, essa visão otimista que o passado tinha sobre o futuro é uma parada que, tipo, pra mim é impossível de pensar estando aqui agora, mas vendo pessoas no passado olhando, eu falo, porra, isso é muito interessante, né? Por isso eu estava comentando sobre você tem que ter esse distanciamento, né? Pra conseguir, talvez, Sim. olhar dessa forma. E pode ser que daqui a 20 anos a gente esteja já num lugar melhor e fale, porra, esse tempo de pessimismo era uma bosta. E Não dá tem pra outra saber. questão. Não vai ser no filme de Hollywood de milhões que você vai ver isso. Se você quer ver pessoas olhando para locais diferentes, vai ser no filme de 50 centavos, gente. Pelo amor de Deus. Como sempre foi. Uhum. Também tem essa questão, né? Que as pessoas acham que vão ter experiências. Caraca, não tinha pensado nisso. Porra, assistindo Não Olhe Pra Cima, né? Pelo santo amor de Deus. Sim. Vai. Então, tipo, sempre foi o marginal que vai trazer a visão diferente. Depois vai ser totalmente absorvido pela galera do dinheiro. Como sempre foi. Então. É muito legal você conseguir ver as coisas assim, olhar, conseguir estar no lugar e ver qual era a visão do cara sobre lá do passado e não ter tipo, nossa, ele é muito burro. Tipo, caraca, muito interessante como as pessoas imaginavam como ia ser, né? Acho muito legal. Uma mensagem porque elas já concordavam com a mensagem. Então elas gostam da mensagem do filme porque o filme faz eco àquilo que elas já acreditavam. E aí é uma parada de esterilidade intelectual total, né? Porque você não tá analisando a obra, você não tá propondo uma discussão aprofundada sobre o tema e você não tá nem mesmo aproveitando o tema porque ele lhe apresentou um aspecto da realidade que você não tinha percebido. Porque ele lhe deu insights, porque ele fez você pensar em coisas que você nunca tinha pensado. Não, tudo que você tá fazendo é gostar do filme ou do mangá, ou enfim, porque você vê ali um eco do seu próprio pensamento. Então é realmente uma parada que é Sim, é assim que é feito as coisas hoje. Total, tentando o máximo de pessoas dentro de um gosto que é criado, né? Sim. Aí eu acho interessante a ponto dele, porque assim, isso existe, beleza. Mas o crítico, que se coloca como crítico, não deveria estar dentro desse balaio. Aí eu concordo 100%. Inclusive é difícil. totalmente centrado no ego da pessoa que tá falando. É uma maneira de você nem se abrir à obra de um modo geral. Você gosta da obra porque você entendeu que a obra está afirmando aquilo que você é, afirmando aquilo no qual você já acredita. Então é muito uma parada mais de formação de identidade, é muito mais uma parada de guerra cultural do que de análise de arte, de crítica de arte, Sim. ou até mesmo de falar Aquele da arte canetou. de uma maneira mais descontraída, mas que seja uma coisa que se abre para que a Terminaram de traduzir o Rainbow? arte Será? fale, para Não que aquela sei. obra lhe diga alguma coisa e você absorva alguma coisa. Não. No fundo, você entendeu que aquilo ali, aquele objeto faz parte do seu grupo e é por isso que você gosta. Se você tivesse entendido que ele faz parte do grupo do, entre aspas, inimigo, aí você tacaria pedras. E aí fica nisso, né? Então, assim como muita gente elogiou Pecadores, porque é uma obra que tem um discurso muito forte de esquerda política, muita gente tacou pedra, sei lá, em Um Som da Liberdade por causa de polêmicas extra-filme, e aqui eu tô falando de filme que eu nem assisti, tá? Antes que alguém ache que eu estou defendendo O Som da Liberdade, eu nem vi esse filme. Mas muita gente tacou pedras por causa de polêmicas extra-filme, porque já desde o início associaram esse filme porque o diretor é direitista, porque é conservador, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí muita Esse gente... é um péssimo exemplo, Zé Médio. Porque Que vai se perdeu bem pra além caralho, né? do diretores. Mas enfim. É meio complicado pegar esse filme, é um pouco difícil de você julgar ele de uma maneira
Porque É impossível. a quantidade de propaganda que jogaram de dinheiro jogaram em cima desse filme aí pra fazer esse filme virar é bizarro. Gente, sem ver o filme, já esculachou. Outros já foram ver de má vontade. E eu tô falando aqui da esquerda defendendo e atacando, mas a direita faz a mesma coisa, né? É a guerra cultural. A tal da guerra cultural que vocês que estão na internet aí já viram infinitas vezes, né? A direita e a esquerda adoram jogar esse jogo. Então a direita, quando diz, esse filme é lacrador, então pronto, ela nem vê o filme ou já vê com olhos de quem quer reprovar porque ele faz parte daquela galera ali. E aí a direita abraça um filme como O Som da Liberdade porque a própria direita também entendeu o filme. Não, esse filme é nosso também, então. É um filme... É, porque a direita não entende os filmes, senão poderia abraçar outros filmes, muito mais importantes pra história do cinema. Poderia. da direita. Poderia abraçar Discutir pelo o filme. menos 97% da Marvel. Pois é. É que não consegue entender. É que viu o Homem de Ferro 1 e acha o cara lacrador. É basicamente isso. Pouco se discutiu sobre o filme. Eu não vou dizer que não se discutiu, mas pouco se discutiu sobre o filme. Tinha um grupo tacando pedra e tinha um grupo que abraçou o filme e fica por isso aí. E aí, por exemplo, nesse caso de Pecadores, qualquer Nem Homem de Ferro, caralho, é Miss Marvel. E não caralho. Mesmo, pessoa mesmo que Marvel, chegar no pô. Letterboxd ele dizer que não gostou do Puta filme, Por favor, ela se aliste no responde, exército americano. Você só não gostou porque Puta você é merda. branco, então você obviamente não vai sentir aquela mensagem, o que por si só já é um argumento extremamente subjetivista, que é a ideia de que não, você não consegue entender esse discurso porque você não tem essa vivência, que é uma coisa muito comum nos nossos tempos hoje em dia também, nessa negação da razão também, esse irracionalismo e anti-intelectualismo que toma conta dos nossos tempos. Não, você só consegue entender uma parada se você vivenciar aquilo, se você não Ah, e Capitã Marvel, esse mesmo. vivenciar, é como se eu estivesse falando em uma É língua Capitã, estrangeira sim. pra você. E só não é assim que Errei o funciona a nome. psique humana. Apenas não é assim. Ou então era respondido com, claro, você é um direitista, você é um conservador, você gostou do filme do não sei o que, o cara abriu o perfil do cara, né, e via que ele tinha dado uma nota alta pro filme supostamente direitista. Ah, claro, você não gostou, você é um fascistoide, você... Então assim, é o que eu tô falando. Quando eu chegava nesse ponto, ficava claro aquele meu incômodo desde o início. Porque desde o início, com as pessoas elogiando por causa da mensagem, eu já tava intuindo que o ponto não é a obra, o ponto não é o filme, o ponto é utilizar aquilo como aí, chefe, uma aí ferramenta você da guerra caiu cultural. na- Mais uma arena de infinitas de guerra cultural. E isso ficava muito claro e muito cru, muito desnudado quando alguém chegava e falava mal do filme. Porque a pessoa não esculachava ela porque você não entende nada, ou porque você não entendeu o filme, no sentido de que você não captou certas nuances e tal. Não, é porque você pertence a um certo grupo étnico ou ideológico. Aí eu percebi claramente aquilo que eu já estava percebendo, mas que estava velado, né? E aí, com essa coisa de obras que viram apenas instrumentos de uma guerra cultural inócua e de formação de identidade, nós puxamos para o mangá. Depois dessa reflexão, nós puxamos para o mangá. E é claro Olha que aí, vocês ó. já Chegou. devem estar desconfiando de que mangá eu tô falando. Eu tô falando de One Piece, é claro. Porque o One Piece virou, dentro dos mangás, Cara, tem que fazer um advogado do diabo de mim mesmo, né? A gente fez muito isso no início do Mind Luffy, né? A gente fez. A gente fez muito Mas isso. era. no Mind Luffy. Fazia parte do tempo. Tá no tempo. É verdade, tá no tempo. Papo reto. A gente fazia muito isso. E depois, enfim, a gente descobriu que o Ichiroda não é tão esquerdista assim. mangá. E mas fizemos tá os tudo bem. programas mais interessantes. É, né? Pois é. os shonen mais conhecidos, foi a obra que virou o palco mais acirrado da guerra cultural. Porque existe uma parcela dos fãs de One Piece, que são de esquerda, que tentam fazer esse trabalho de gatekeeper, né? Não, One Piece, primeiro, é uma obra de esquerda, e se é uma obra de esquerda, você não pode gostar se você não for de esquerda. Ponto. Se você ou seja, se você não é de esquerda e você gosta de One Piece, é porque você não entendeu One Piece. Meio que essa batalha já foi perdida, né? Mas E você nem sim. deveria estar gostando, porque não Que é bom. pra você essa obra, entre aspas. Que aí, veja, é um raciocínio que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Porque, primeiro, ele parte do pressuposto de que só existe uma interpretação possível, ou seja, Confundem o ser esquerdista com ele ser o pai do comunista das gays. É, pois é. Infelizmente, né? One Piece é de esquerda, não existe nenhuma outra maneira de você ler a obra. E segundo, você tem que concordar com a mensagem para gostar. Se One Piece é de esquerda e você é de direita, essa obra não é para você. Você não deveria gostar dessa obra, porque para você gostar pressupõe-se que você concorde com a mensagem. Ou então você não percebe, você é burro demais para tem perceber que disso. a mensagem é de esquerda. Porque se você percebesse que era de esquerda, você não gostaria. Só que como eu disse, tem vários pressupostos errados nesse raciocínio. O primeiro é de que One Piece é necessariamente de esquerda. Especificamente em One Piece tem vários elementos que tornam One Piece, e One Piece é uma obra muito boa por causa disso, tornam One Piece uma obra mais cheia de nuances, né? One Piece não é um panfleto. One Piece tem nuances na sua discussão política. E eu não tenho problema nenhum com pessoas que fazem discussão política de One Piece, tá? E de obra nenhuma. Mas especificamente de One Piece,
é uma obra que você pode falar de política sem forçar a barra, porque esses temas estão presentes ali. Não dá pra dizer que One Piece não fala de política. Mas, e aí a gente volta pra um ponto que eu falei no início e a gente faz a amarração completa, eu não tô aqui pra tutelar do porquê que você tem que gostar ou não de uma obra, por como você tem que consumir uma obra. Se você quer gostar de One Piece por causa do power scaling, beleza. Se você quer gostar por causa da lutinha, beleza. Se você quer gostar por causa do mistério, ou da aventura, ou do cartunesco, ou de qualquer coisa, beleza. Tudo isso está presente na obra. Se você quer gostar por causa das discussões políticas, beleza também. Está na obra. Agora, o que não dá é pra você partir do pressuposto de que só existe uma interpretação possível da obra, que não tem como você fazer outras leituras. E 2, que você tem que concordar com a suposta mensagem da obra para gostar dela. Que a pessoa que não concorda com aquela obra ou não entende, com aquela mensagem ou não entendeu, ou não deveria gostar e acabou. Não é dela, não pertence a ela. E eu tô falando da esquerda porque, assim, não vamos ser hipócritas, né? A esquerda faz mais isso do que a direita com One Piece, especificamente. Mas tem gente que tenta puxar One Piece pra direita dizendo, não, One Piece é uma obra libertária, não sei o quê. E aí, justo como eu tô falando, entra na guerra cultural, né? Entram pessoas que ficam tentando provar que One Piece é, na verdade, uma obra de direita, só que o pressuposto... É porque ficou muito melhor quando o Oda virou crente. Aí é foda. Porra, o Last Tale vai ser Jesus? Essas pessoas é o mesmo, é tipo, Vai. tá, se One Piece é uma obra de direita... Vai qualquer ser obra o Alucard. libertária, ou A pica que a discussão pra muita gente ainda é se One Piece tem político ou não. Caralho. liberal ou whatever. Então você que é de esquerda ou não entendeu, interpretou errado, ou Depois então do Arlong não Park poderia não gostar, tem- porque se você entende a mensagem da obra, você tem que concordar com a mensagem da obra, então você não pode apreciá-la. E em tudo isso, quem é que perde? One Piece. A obra perde, a arte perde, porque em tudo isso, One Piece fica sendo tratado só como um porrete a ser utilizado. Bulizinho Otaku mandou R$1. Diga, Poderia falar um pouco sobre o raciocínio de One Piece ser esquerda ou direta na visão do Vigilância? Tem 90 programas do Mind sobre isso. Dando uma resposta, Literalmente essas duas pessoas. a resposta longa é: tem 90 programas sobre One Piece. E você vai ver que a gente vai soltando essa mão progressivamente. Até porque o Mind Luffy ele tem uma particularidade que ele tem vários programas, aí passam-se anos, aí tem vários programas, aí passam-se anos, tem vários programas. E vai ter mais eventualmente, vai ter, de fato. É que o Guerreiro ele faz 700 coisas. Mas, inclusive, antes dele entrar aqui, ele estava gravando outro podcast, que eu nem sei que podcast é. Então, tá fazendo coisa. E a resposta curta é normal, quando você vai se politizando, você tentar enxergar política em tudo. E aí, com o tempo, você ir percebendo que as coisas são mais cinzas do que você gostaria que fosse. Inclusive, essa orelha do Luffy tá me incomodando porque ela tá toda errada. É um mangá muito longo, de muitos anos pra ser uma coisa só. As pessoas são contraditórias, são complexas. Então depende. Depende de onde. Depende de onde e se a gente foi mudando, concordando com o que o Guerreiro tá falando, se a gente mudou a nossa maneira de ver com o tempo, imagina um cara que tá fazendo isso há 20 e poucos anos, né? Então, se tem uma coisa que é muito forte que o Oda coloca as pessoas são ruins, não importa onde elas estejam. E essas pessoas ruins precisam ser combatidas. Ponto. Uhum. Não importa se ela é da Marinha, não importa se ela é pirata, não importa se ela é do Reinado, não importa se... Não importa. O que é ruim, o que é bom. E ele carrega isso até o final. Né? E com o adendo de as pessoas não são mais só porque elas são mais. Elas têm um motivo para serem mais, elas têm um motivo para serem boas. Todo mundo tem um objetivo. E é meio que acho que é por isso que o One Piece está achando sucesso. Por causa desse ponto, assim, que ele vai vários caminhos, ele conta meio que a mesma coisa várias vezes, mas os personagens têm questões diferentes o suficiente para você, de alguma forma, se identificar com eles. Então, é bem interessante acompanhar isso. Então, e a resposta longa tá nos programas, tá? Inclusive, essa última leva aí é bem boa. Do arco da Big Mom aí.
E a execução de Eiichiro Oda é muito mais interessante que apenas a mensagem do lado político. É que a mensagem do lado político não é meio... É meio simplório, né, falar isso, né? Também. É foda. Ele poderia ter abertamente um lado político. E mesmo assim ser interessante. Né? Então... Poderia ser Ashita no Joey. Poderia. Ele poderia ser Ashita no Joey, exatamente. E ser tão interessante quanto. Ele poderia ser o Hayao Miyazaki. De um lado pra Principalmente o Hayao Miyazaki novo, não o de agora. bater no outro ou do outro pra bater no um. Essas pessoas pouquíssimo discutem sobre a obra, sobre o que é One Piece, sobre o One Piece como um todo. Elas pegam um aspecto e, novamente, eu não me importo, não me incomoda que as pessoas peguem um aspecto de uma obra pra julgar ou pra discutir. Só que elas... É que o mangá também, você ser crítico de mangá é uma coisa que, além de ser muito nova, tem uma particularidade que as outras obras não têm. As outras mídias não têm. Que é você julga ela enquanto o carro tá andando. E você não julga, tipo, um pedaço. Imagina que a gente recebesse os mangás sempre de um arco, como é uma série. A gente não recebe, a gente recebe semanalmente. E aí você junta anos para fechar um arco. E a ideia, talvez, original, ele vai picotando no meio do caminho, que você não sabe exatamente quantas ideias ele largou naquele meio do caminho, o que era para ser, o que não era para ser. E aí você tenta juntar aquilo e fala, não, beleza, aqui era sobre isso aqui. Né? Então, o mangá, em específico, ele tem uma particularidade muito complicada. O anime acaba tendo um pouco menos, porque... Tirando os animes semanais de TV, que são cada vez menores, né? Cada vez menos. Mas o mangá ainda continua com essa questão, né? Que ele vai sendo semanalmente. Sim. Os animes você consegue pegar por blocos de temporada, né? Então eu consigo avaliar aquela temporada. E aí, beleza, eu achei isso dessa temporada. Agora, quando você está lendo semanalmente, você precisa esperar talvez anos, que é meio que acontece, anos para aquele arco terminar para você conseguir chegar num ponto. Que talvez já foi tão retconzado que... E que não é um problema, mas já foi tão retconzado que às vezes você nem consegue fazer tantos links assim, como o pessoal adora fazer, né? Que já tá indo para outro caminho. Que tem isso também, né? O cara simplesmente larga aquela ideia para onde ele estava indo, num determinado pedaço, e vai para outro lugar. Isso não quer dizer que seja um problema, né? Então, o mangá é uma obra muito nova, ainda é tratado como uma mídia muito inferior, então você não vai ver pessoas que têm um conhecimento mesmo debruçando sobre o mangá, principalmente aqui no Ocidente, né? Então é uma coisa... É um pouco difícil, né? E o povo do mangá ainda tem a tara de falar de arcos e falar pouco da obra fechada. Mas então, é pela particularidade do mangá. Tipo, se eu for esperar acabar o One Piece, sei lá quando vai rolar, né? E, porra, vai ser uma enciclopédia, né? Você falar de One Piece em uma unidade de qualquer coisa. Pode ser até um mangá, tipo, sei lá, o próprio Bleach, que em comparação com a quantidade de capítulos é bem menor. Se você for fazer um vídeo que seja sobre todo o mangá de Bleach, vai ficar muito complicado você fazer uma coisa um vídeo muito curto, né? Que não seja pelo menos horas, porque se você quer de fato comentar sobre a obra em si, né? Você pode talvez, sei lá, querer dar um apanhado geral de um vídeo de, sei lá, eu não consigo meia pensar hora, em menos de meia hora. apanhado geral. Não consigo pensar em menos de meia hora. Mas se você quer de fato entrar nos temas, porque cada arco vai ter o seu tema também, né? Então acaba sendo um pouco mais complicado. Tem obras que são mais fáceis, para mim, o Jujutsu ali. Para mim, o Jujutsu é um mangá mais fácil de você analisar, porque ele tem a mensagem muito clara e os arcos vão progressivamente indo para aquela questão muito clara, até porque ele é um mangá muito mais curto. Então é mais fácil. Agora, se você pega o Naruto, que ele claramente o Kishimoto vai tomando várias decisões e vai largando coisas no metade do caminho e vai indo para outros lugares,
é muito difícil, sabe? E tem uma questão também que é pessoas, às vezes, dedicam a vida inteira para ver 5, 6 obras de um determinado diretor, que é um filme de 1 hora. Então você vê, sei lá, de 2 horas. Em 10 horas, você vê toda a obra do cara. E as pessoas se debruçam a vida inteira. Aí tem um mangá de 700 capítulos. E aí é pra você falar sobre uma coisa, tá ligado? E aí você tem que se debruçar. Aí pensa, vou ter que ler e reler 700 capítulos de 20 páginas cada um. Tirando os primeiros capítulos tem mais. Entendeu? Então, essa também é uma outra dificuldade que se tem. Porque, pô, o cara pode ser... Bulizinho Otaku mandou R$1. Bulizinho Otaku. Obrigado pela resposta, ajudou na interpretação tomar R$1 e dar moral nos podcasts. De fato. Então, assim, às vezes o cara se dedica a vida inteira a um livro do Dostoiévski que tem menos páginas, muito menos páginas, do que um Naruto. Só que, inclusive, é uma coisa que a gente faz. Se a pessoa ficar lendo só o mangá, você fala assim, porra, tu é muito burro. Tem um monte de mangá aí, porra, tu vai ficar gastando seu tempo numa obra só. Só que se você, de fato, quisesse fazer uma análise, de secar aquilo, de fato, você deveria ler N vezes, né? Então, porque não é o ver, né? É o rever. Mas, enfim, é muito complicado, né? É por isso que eu acho que é um dos grandes motivos também que a gente tem uma crítica tão amadora, né? Porque a quantidade de conteúdo é muito grande para você conseguir parar e fazer. O que eu fico indignado é quando o cara faz um canal específico. Então, tipo, ele vai falar só sobre aquilo e aí ele não consegue nem... Tipo, É uma desgraça. Canal do... vou refazer o GT. Porra, eu duvido que você tenha um canal de Dragon Ball tenha, de fato, falado sobre Dragon Ball. Falou sobre as curiosidades e tal, mas tenha entrada, assim, nos meandros da história de Dragon Ball. Aposto que é um canal só de nível de poder, né? Mas, enfim. Ignoram que existem outros aspectos e, pior, elas menosprezam os outros aspectos, né? Então, você gosta de One Piece por causa de Power Scaling, então por você tem uma apreciação mais imbecil da obra. Você gosta de One Piece por causa do mistério, você tem uma apreciação mais idiota. Quem tem a apreciação correta é quem gosta de One Piece por causa da política e das críticas sociais foda e do não sei o quê. E quem concorda comigo, claro. Porque se você gostar de One Piece por causa da política, mas tentar fazer uma leitura de que One Piece é do outro lado, que não o meu, aí você é o mais idiota dos idiotas. Você é o degradado da terra. Você é aquele que tem que ser extirpado do debate público. Ou seja, quando a gente percebe, e vocês estão aí que não me deixam mentir, vocês sabem que esse tipo de discussão acontece. Então você percebe que para essas pessoas e para esse modo de pensar, importa muito pouco falar de One Piece, importa muito pouco falar de arte, importa muito pouco falar de quadrinhos, importa muito pouco falar dessas coisas todas. Eles começam com uma parada de, não, vou enfatizar o lado político da coisa, beleza. Cara, mas sinceramente, eu acho que quem faz essa discussão de política tende a muito mais entrar em falar de quadrinho em si do que quem tá falando de power scaling. Eu até entendo o ponto da crítica dele e concordo em parte, mas assim, quem que faz o trabalho de não falar sobre arte é a galera do power scaling. Eles estão falando sobre qualquer coisa, menos sobre a obra em si, né? No aspecto específico de One Piece, a galera dos mistérios também. Tudo que eles falam é sobre o Reddit, né? É sobre o mangá. Mas quase sempre isso termina em, não, essa aqui faz parte do meu grupo e você não faz parte do meu grupo, então você não pode gostar disso aqui. Entra nessa picuinha. Basicamente é isso, no final das contas é uma picuinha. Então eu até sinto falta um pouco disso, aqui falando bem sinceramente, de pessoas que discutam política nas obras, por exemplo, em One Piece, que seja, de uma maneira madura, entendeu? Que seja de esquerda ou que seja de direita, não tô nem falando aqui, tem que ser isentão. Não. Tem a sua ideologia, tem a sua posição, discuta o One Piece a partir da sua posição, mas faça isso de uma maneira madura, entendeu? Faça isso de uma maneira a respeitar o One Piece enquanto obra, e não querer tratar o One Piece apenas como um meio de você reforçar a sua própria identidade entre o seu grupinho de política, né? Entre o seu grupinho de esquerda ou de direita. E eu tô falando de One Piece, poderia estar falando de muitas outras coisas, né? Star Wars tem isso, Harry Potter tinha, né? Harry Potter tinha isso antes da autora ser cancelada, mas... Então tem várias obras da cultura pop que sofrem com isso. Só que se você for puxar... Outra grande mentira é falar que as pessoas não se denominam mais Potterhead lá.
Uma outra grande mentira. O pessoal tá Não, é fazendo mentira. essa porra. É, Aí eu Pode falar. não, eu tenho opiniões sobre boicote a J.K. Rowling que eu não darei. Só no proibidão. esse o esforço que Pirimento. eu tentei fazer Boa. aqui nesse vídeo, a raiz intelectual disso, a raiz intelectual dessa lenga-lenga que a gente vê na discussão de algumas obras de arte ou da arte em si na internet, a raiz é essa perspectiva de que o que importa mesmo é o tema e de que é só o tema que vale e de que consciente ou inconscientemente o resto da obra é só um meio, um instrumento para você passar o tema. O que importa mesmo é a discussão temática e aí frequentemente político, social, etc. Né? Então a gente começou abordando o problema de um modo geral, partindo da minha vivência pessoal com o filme Pecadores, que é um filme nota 6, está dito aqui. E aí a gente chegou no problema mais concreto aí, que todos vocês já viram. Se vocês têm Twitter, vocês já viram. Ou até criadores no YouTube, em outras redes sociais, também abordam esse tipo de coisa. Mas eu acho que a raiz do problema é essa. A raiz do problema é que temos pouca erótica da arte, como diz a Zontag. Né? Temos muita interpretação e pouca erótica. Temos pouco apreço pela forma, pouco apreço pelo modo, né? Pela linguagem, pela forma como aquela arte se expressa, vamos dizer assim. E aí a gente fica só rodando em torno de temas e do que é que o autor quis dizer, e do que é que a obra quis passar, e pronto, e qual é a melhor maneira, e aí pronto. E aí quando você tá só com a cabeça pensando nisso, você tende a fazer esse tipo de coisa. Ah, não, se essa obra tem uma mensagem que eu não gosto, ela é X. Aí você bota logo um rótulo odioso, né? E se ela gosta, aí beleza. Então ela é necessária, ela é excelente, ela é a segunda vinda do Cristo na Terra, porque, claro, ela reafirmou a minha identidade, né? E não é assim que se discute tudo na internet hoje em dia, né? Tem gente que de vez em quando tem um rompante de indignação dizendo assim, porra, tudo hoje tem que ser de esquerda ou de direita, mas tudo que se discute na internet hoje se discute dessa maneira, né? Aquela brincadeira do Maurício Meirelles. Tá, mas isso aí, esse fulano aí votou em quem? Aí é One Piece. foda. One Piece votou em quem? Exatamente, pra gente tá fazendo, pra gente saber Que é Maurício é foda, né? Porque é duro. Maurício Meirelles é meio duro. se é pra defender ou pra não defender. Então aquilo que se chama de debate público no Brasil tem muito disso, né? E, obviamente, a cultura pop, a arte, os quadrinhos não ficariam de fora dessa parada. E, bom, acho que nós tocamos um pouco nesse assunto. O resumaço da ópera esse canal aqui é abertamente formalista. Eu acho que dá para fazer uma crítica que tem elementos de objetividade sim, e portanto eu rejeito a ideia de só tratar de temas, porque eu sou um formalista, então nós tratamos aqui muito de forma, e se você assistiu o último vídeo que é de Hunter x Hunter, se não assistiu, assista, sobre Greed Island, você vê que ali a gente discute muita forma, porque ali eu argumento que o arco é bom porque ele respeita a forma de jogo. Eu passo 40 minutos falando só disso, repetindo a mesma coisa 1000 vezes. E aqui a gente acredita que dá pra fazer uma crítica argumentativa. Então, vocês não estão aqui só pra saber o que é que eu acho do mundo e das coisas. Vocês estão aqui sim pra Se você é um formalista, não é obrigado a gostar de Hunter x Hunter, né? ver a minha perspectiva. Não porque tem nem existe opção. crítica sem subjetividade, obviamente. Então, vocês estão aqui pra ver a minha perspectiva, mas a minha perspectiva Inclusive, enquanto formalista, é muito fácil falar de Hunter x Hunter. Eu quero ver você falar dos temas de Hunter x Hunter. Caralho, se tem um mangá que ninguém fala de tema, é Hunter x Hunter. É bizarro. Parece que é um negócio que não existe. Parece que o Togashi não quer falar sobre nada. trazendo razões. É muito doido. Não quer, ele só quer Ele só quer fazer o jogo. brincar. E É muito doido. E o modo como eu avaliei a obra, e aí vocês podem avaliar a própria crítica e ver, não, eu concordo com esse argumento. Esse argumento é bom. O pessoal só pega quando ele é, Então, aqui nós ele é rejeitamos completamente essa coisa de dispositivo, analisar né? só Que ele pelo vai lá tema, e porque somos mete o cara formalistas, e rejeitamos essa Coreia do coisa Norte. do Só. crítico falar só Sim. de si mesmo, porque somos Quando ele explode a bomba nuclear. Vamos Quando utilizar a gente fala de esse bomba termo. atômica, né? Beleza, Sim. senhores? Por hoje é só. Não sei quando eu volto, não prometo mais nada, porque eu tenho um pouco Volta, de vergonha volta, na chefe, cara, isso é bom. mas eu acho que o próximo vídeo é sobre o arco de Shibuya, de Jujutsu Kaisen, né? A gente tem que Boa. retomar as obras que estamos devendo aí. One Piece, Jujutsu. E aqui o One Piece a gente não trata só do ponto de vista da política, não, tá? Então pode ficar tranquilo. Valeu, valeu. Como é que é? E todo mundo fala que os temas deles são pica. Então, é porque o Hunter x Hunter ele tem uma coisa interessante, porque ele vai ele vai brincando com gêneros, né? E aí, quando ele vai pular pro arco que o pessoal gosta mais, ele é bem mais direto, né? Sobre os assuntos que ele está querendo tratar, porque são assuntos até de uma... que conversam mais, né? Tem a história do Gyro, que conversa mais, enfim. Tem todo o final ali do Meruem. Então, acaba ficando mais fácil de compreender. Mesmo que ele não, em nenhum momento ele tenha largado o formalismo dele de tratar as coisas como um jogo, né?
Tanto que a grande discussão está rolando enquanto está rolando o jogo, né? Que também é outra coisa que as pessoas não discutem. Né? Então ele não largou a mão em nenhum momento disso. Ele continua... Ele não é tão diferente assim entre os arcos. Tipo, ele tem uma estrutura que como ele usa gêneros, então a maneira que ele mostra as estruturas são diferentes. Mas ele tá seguindo sempre da mesma maneira, né? Só que... Sim. Enfim. O Togashi é um cara muito, muito inteligente.